A China hoje tem uma presença na África brutal. A nova rota da seda, o Brasil não entrou nessa porque a ideia que são acordos comerciais com a China muito bem estabelecidos, porque a China não preza exatamente pelos projetos nacionais de cada país. Ela tem uma vocação imperial Claro. também com os países com os quais ela se relaciona. Você deve saber, a negociação que a China faz com o próprio Brasil é uma negociação difícil. Eles são negociadores duros. Como nós devemos ser. Em muitos aspectos, mais duros do que os americanos. Que eles também têm. Eles disputam a influência global. O Trump chegou a propor uma nova reunião de Yalta, mesmo sem ter guerra. Né? Que é o quê? O Xi, ele e o Putin. Vamos dividir o mundo. Quer saber? Faz todo sentido. Isso nós podemos discutir, porque, de certo modo, eu também acho, mas aí é preciso explicar direito e não vai dar tempo agora. Mas vamos fazer um programa sobre isso? Vamos fazer um programa sobre isso. Aliás, vale ler um livro muito bonito do Dodds, 1945, que fala sobre a Conferência de Yalta. A Conferência de Yalta, Michael Dodds. Exatamente. O Roosevelt, o Stalin e o Churchill ali dividindo o mundo. O Churchill, tadinho, não estava já dividindo mais nada, né? Ele só estava se preparando para se ferrar. Então a China também ela tem vocação imperialista, não? Não. Eita! Agora... Não, vamos pegar... Polêmica! É polêmica se a gente for na história. Porque a China só foi um país expansionista quando ela foi governada por dinastias estrangeiras, Manchu e Mongol. Imperialismo é econômico, né, cara? Imperialismo econômico, vamos lá. Como que a gente pode caracterizar? A China não obriga nenhum país não exerce monopólio de compra e venda de seus produtos para nenhum país, de seus produtos para nenhum país. Nós observamos, por exemplo, os investimentos na África hoje e compararmos com os investimentos de ferrovias inglesas na África no século XIX, a gente vai perceber aqui corredores de exportação, né? E aqui você percebe integração produtiva regional, ou seja, você unificação do mercado regional africano. E dentro de cada país. Só observar como as ferrovias, as rodovias são construídas na África pela China, vai se perceber que a diferença grande entre isso aqui e isso aqui, que é o imperialismo, o colonialismo, isso aqui. É evidente que a China tem interesse na África, a China não é boazinha, a China mas é outra história. E a China tem uma característica também, além disso, que o Ocidente, quando discute com a periferia, ele discute nos infantilizando. Nós temos que civilizar vocês. A China é um país que discute com os africanos, com os latino-americanos, enquanto adultos, ou seja, adultos na sala de jantar. Se o Brasil... A Bolívia, por exemplo, bateu o pé com os chineses, quero que vocês aqui agreguem valor ao lítio em meu território. A Bolívia, os chineses aceitaram. O Zimbábue, que é o terceiro país ou quarto país mais sancionado do mundo, proibiu a exportação de lítio para a China in natura, obrigou os chineses a fazer acordo para fazer fábricas, o corredor econômico, um corredor econômico, e lá processar o lítio. Tudo isso é documentado, é científico, né, opinião pessoal. Tá? Então são coisas completamente diferentes, né? Não tem o Banco Mundial Chinês ou o FMI chinês que impõe políticas monetárias e econômicas para aqueles países de austeridade. Não existe interferência interna nos assuntos daqueles países. E o mais interessante, né? A China nunca invadiu um país, assim, não tem uma notícia. Que a questão do Vietnã em 79, a China não tem um histórico militarista. A China não tem uma base militar fora do país, tem um Djibouti que é uma base de observação, né? Então quando falar em imperialismo, né? Colocar um sinal de igualdade entre China e Estados Unidos não é nem historicamente comprovável. Historicamente são duas formações completamente distintas. Daqui é Destino Manifesto, que vem é uma ideologia que surge do Mediterrâneo Oriental, e aqui são ideologias, filosofias civilizatórias e tolerantes que surgem no Vale do Rio Yangtze Amarelo, o confucionismo e o taoísmo. Então são duas coisas completamente diferentes historicamente e também atualmente. A política externa americana é o Velho Testamento. A China é Confúcio Lao Tse. A noção de comunidade de destino compartilhado nasce Confúcio, não é uma invenção do Partido Comunista. Né? E o Brasil, por exemplo, a gente na minha opinião, a chance para o Brasil se reindustrializar passa, sob a minha visão, eu falo isso para Eduardo Paes, a chance do Brasil e do Rio passa por uma integração produtiva total com a China, total, Reinaldo, total, Valfrido, né? Só que nós discutindo com os chineses como adultos.
O que é isso? O que é a integração total? Total, assim... E o que é discutir como adulto? Primeiro e o que seria discutir como criança? Como criança é achar como muita gente dentro do Estado brasileiro acha, que o fato de nós temos superávites comerciais com a China compensa uma diminuição na nova rota C. O comércio, ele por si só, Desculpa, compensa você falou muito depressa e acho que a pessoa não entendeu. Fala de novo. O que seria como criança? Como criança, acreditamos que os nossos superávites comerciais acumulados com a China, por si só, resolve a questão que seria preenchida pelo investimento chinês. Isso. Tá? Então, é não querer entrar na chamada rota da seda. Exatamente isso. Então, isso aqui discute como criança. Por quê? Porque esse tipo de comércio que fazemos com a China é um comércio colonial. Não vai trazer retorno, não nos entrega futuro. Né? É imediatista. Você acha que foi um erro o Brasil não ter aceitado entrar na rota da seda? Sim, foi um erro. O erro chega a ser chocante. Mas... Só para explicar, é um processo de integração, de investimento, de indústria com a China, e no Brasil se chegou à conclusão de que a China, digamos, nos jantaria nessa e a gente perderia. Você está dizendo que não perderia? Não perderia. E acredito, vamos pegar aqui o JK, por exemplo, o Juscelino Kubitschek. Na periferia do capitalismo, os processos de industrialização, caso do Brasil, por exemplo, do México, como nós não somos um país em que os meios de produção estão sob controle público ou do Estado, e nem somos um país capitalista desenvolvido, onde o banco e a indústria se fundem, né? Nós ficamos numa condição de ter que olhar para o mundo e perceber quais são as oportunidades que existem no mundo, né? Quais são as tendências entregues pelo mundo, e a partir delas nós vamos planificar a nossa inserção internacional. O Juscelino Kubitschek, ele foi genial ao perceber a tendência do automóvel, né, e trazer para cá as montadoras, construir uma rede de estradas respondendo à tendência do automóvel, e ao lado disso surgirem 2 a 3 mil pequenas empresas no setor automotivo, que veio a se transformar logo em seguida, né, colocar o Brasil na primeira posição no mundo como parque metal mecânico. No Brasil tive o maior parque metal mecânico do mundo na década de 80. Isso nascido nas pequenas empresas nos anos 50. Então, o Brasil observa uma tendência, absorve essa tendência de forma competente, e nós nos transformamos em pouco tempo na 7ª economia industrial do mundo. Hoje, quando olhamos para o mundo, onde estão as tendências para o nosso processo de, não somente de industrialização, mas de reindustrialização? É a China. A partir da importação de bens públicos como ferrovias, como estradas, como portos, aeroportos, né? Uma série de possibilidades, né? E a partir disso, eu vislumbro, já falei isso com muita gente, que nós podemos discutir com os chineses os termos dessa integração produtiva total, a ponto de o Brasil alcançar o seu objetivo de recuperar toda a nossa indústria que foi destruída em 40 anos, e toda essa indústria que foi destruída principalmente pela Operação Lava Jato. Né? Esse é o X da questão. Acho que isso é discutir como adulto com os chineses. Né? Fala, olha, seremos equidistantes entre China, Europa e Estados Unidos, porque não existe essa equidistância. A China não vai querer falar assim, deixa que a gente faz, deixa que eu faça. Não. Não existe o histórico, Reinaldo e Valfrido, não existe esse histórico de a China falar, olha, deixa que eu faço. Não existe. Eu desafio alguém para mostrar para mim de que, olha, a China impôs isso a algum país. Eu falo em termos de ciência, ou seja, de pesquisa, ficar sentado numa cadeira pesquisando, coisa que eu tento fazer todos os dias, né? Não existe essa história de que a China impõe aos países a sua vontade, impõe aos países os seus projetos, o seu projeto nacional, né? Muito pelo contrário, o grau de tolerância da China com projetos nacionais de terceiros é muito maior que de qualquer país ocidental, né? Nada disso é minha opinião. Isso aí pode ser verificado ao longo da história, né?